A ONU está acionando um alarme dramático. É dramático o alarme que ela está acionando sobre o que é chamada da maior crise de alimentos, portanto de fome, em escala planetária nas últimas décadas. Essa crise veio se formando, ela já começou antes da pandemia, acelerou com as grandes rupturas do comércio internacional, com a chegada da Covid-19, agravou-se com as secas, inundações e geadas em várias regiões importantes e agora explodiu com a guerra da Ucrânia, que bloqueou exportações de importantes países produtores. A gente indo ao tema, estou vendo que vocês estão com a tela cheia, estão podendo ver em casa, lendo, acompanhem comigo. Os dados são tirados do Programa Mundial de Alimentos, da ONU. Esse programa alimenta 125 milhões de pessoas. Agora, esse programa compra 50% dos seus grãos da Ucrânia. A Ucrânia é o quarto maior exportador de milho e é o quinto maior exportador de milho. Vamos então adiante na nossa narrativa. Qual é a situação que nós temos agora? Por o Brasil. A gente pode supor o seguinte: o Brasil é uma superpotência na exportação, na produção e na exportação de alimentos, é o que todo mundo precisa agora. Significa que é só a gente ficar quieto? A situação para nós é muito boa? Nós vamos consultar dois grandes especialistas nisso. Marcos Bianchi, que é professor do INSPER para Agro Global, e o economista José Roberto Mendonça de Barros, da MB Associados, dedicado muito ao agronegócio. Vamos conferir o que eles dizem sobre o Brasil e a crise de alimentos. Eu acho que o Brasil ganha mais do que perde, né? Principalmente porque nós somos o terceiro maior exportador de produtos do agronegócio do mundo, né? 70% das nossas exportações são de commodities e 50% vem do agro. E essa é uma guerra de commodities, né? E nesse contexto, o Brasil, como grande player, ele tem muito a ganhar no sentido de exportar mais, mas os custos também subiram e nós temos o problema da inflação aqui dentro, que é gerada por essa oportunidade da exportação. O Brasil se tornou um gigante na produção de alimentos, mas ainda é um pouco principiante na inteligência comercial. Especialmente o setor privado, os produtores, têm que investir e se dedicar muito mais a construir relações estáveis de comércio, o que não é simples com os diversos países do mundo. Além disso, é indispensável aumentar o valor adicionado nas exportações brasileiras e diversificar os países para os quais nós vendemos. Vocês notam, na opinião dos dois especialistas, são dois dos maiores nomes capazes de dar uma ideia para a gente desse cenário, que ali a seguinte afirmação no Marcos Bianchi: sim, é uma oportunidade, a gente tem a ganhar, e no Zé Roberto, é uma oportunidade, mas a gente não está sabendo explorar. Para ter um mínimo de previsibilidade, essa crise da fome, portanto, o que vai acontecer conosco, ela nos obriga a olhar como é que está a situação militar atual lá na Ucrânia. É ela que a gente se dedica agora. Estamos mostrando para vocês um mapa do Mar Negro. Essa linha em vermelho corresponde ao paralelo 45 do hemisfério norte. Ela é a linha que a Rússia, a Marinha Russa, estabeleceu como bloqueio. Dali para cima ninguém pode navegar. Ela pegou uma parte das águas internacionais. Isso daí é um problemão, torna a questão muito intrincada, mas se combinar essa linha de bloqueio naval com aquela zona minada, que acho que dá para ver bem no monitor de vocês, essa zona minada foi minada pelos próprios ucranianos. Ou seja, é uma zona minada para impedir um desembarque, uma operação anfíbia, uma operação naval de desembarque por parte dos russos. Essa produção ucraniana sai sobretudo por ali, nessa área que está bloqueada e minada ao mesmo tempo. Como é que está a situação militar em si ali? Vamos ver algumas imagens recentes que dão uma ideia para a gente da relação de forças. Os russos perderam, por um ataque de mísseis disparados de terra dos ucranianos, seu principal navio ali. Mas os russos tiveram êxito em bloquear a marinha da Ucrânia e acabar com as principais instalações. São imagens que vocês estão vendo agora do começo da guerra. Esse é o Moskva, aquele navio que foi afundado. Um vídeo anterior, quando ele ainda existia, mostrando a capacidade bélica dele de disparo de mísseis de longa distância. Vamos a mais uma ilustração para vocês terem uma ideia de como é que está isso. Essa é a Ilha das Cobras, Snake Island, que ela domina toda aquela embocadura do porto de Odessa, sendo atacada por aviões. Já vimos essa imagem uma vez, estamos recordando vocês, que os ucranianos têm capacidade, por outro lado, de negar aos russos
o uso daquela parte do litoral, se bem que os russos têm a capacidade de negar aos ucranianos o uso dos portos. Os ucranianos estão dando mais uma demonstração do poderio nessa guerra dos drones. Esse foi um ataque contra uma embarcação russa feita por um drone. Do que a gente pode achar, vamos lá de novo, tem outra ilustração importante para vocês. O único jeito de sair da situação atual, é evidente para qualquer um de nós, é levantar o bloqueio. Mas isso depende de ação militar, se os russos não concordarem em levantar o bloqueio. Até aqui, quando perguntados, não disseram evidentemente a resposta que alguém esperava. O Mar Negro é um mar engarrafado. Quem controla o Mar Negro é quem é o dono do Estreito de Bósforo, que é a Turquia. Vamos trazer, aliás, é um lugar, um grande objetivo de viagem, alto, é onde separa a Ásia da Europa. Vamos lá, tem uma foto bonita ali do Estreito de Bósforo, junto a Istambul, com uma cidade fascinante. Essa ponte junta a Ásia com a Europa, uma das grandes conquistas do regime da Turquia. Nós vamos ter agora uma ilustração que é do Google Earth, para vocês terem uma ideia como é estreito, o Estreito de Bósforo. E por aí só passa quem a Turquia quer que passe. E por força de um acordo de 1936, a Turquia tem o controle e não permite que embarcações de guerra passem por ali, a não ser aquelas que ela considere, de alguma forma, benéficas aos seus interesses. A OTAN teria condições, do ponto de vista militar, de escoltar navios carregando trigo para fora do Mar Negro, mas teria de atacar a Marinha Russa. Mesmo que isso ocorresse em águas internacionais, é o caso lá no Mar Negro, o confronto direto OTAN-Marinha Russa teria consequências imprevisíveis e incalculáveis. Para terminar, os russos têm dito sim, que talvez suspendessem o bloqueio, se talvez fossem suspensas as sanções contra Moscou. A pressão internacional para que a OTAN faça algo está crescendo. Traduzido, o perigo da escalação militar em terra agora está no mar também.